Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Maria e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Rua Cloverfield 10, a nova produção que o J.J. Abrams tá com a mão ali, né, ajudou a produzir, dirigida pelo Dan Trachtenberg, um diretor novo e cuja história pode ou não ter uma relação direta com o filme Cloverfield de 2008. Bom, pra não estragar a experiência do filme pra ninguém, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou dar minha opinião geral sobre o filme, dizer o que eu achei, se vale a pena assistir esse filme. E na segunda parte eu vou dar muito spoiler, eu vou falar minhas teorias e o que eu acho que esse filme representa dentro do universo Cloverfield. Então, fiquem tranquilos, eu vou avisar o momento do spoiler, eu vou colocar uma mensagem na tela. No, God, please, no! Pra vocês não correrem o risco de ouvir algo que vocês não queiram saber, tá bom? Bom, eu vi o trailer desse filme no cinema quando eu fui assistir A Bruxa, e eu já achei o trailer muito interessante, porque o trailer realmente mostra a atmosfera que o filme tem, e sem revelar muitas coisas sobre o enredo. Eu nem sabia que o J.J. Abrams estava trabalhando na produção desse filme. Ele, inclusive, o próprio diretor, o Dan Trachtenberg, também falou em entrevistas que eles mudaram o nome do projeto na pré-produção e durante a produção também, e na pós-produção, pra ninguém saber que esse filme estava sendo feito. É bem típico, né, da turma do J.J. Abrams fazer esse tipo de coisa e trabalhar o marketing do filme de um jeito muito interessante e instigante. E eles fizeram isso também no Cloverfield, né, no Rua Cloverfield. E todo mundo que gosta do filme Cloverfield, de 2008, ficou com isso na cabeça, se perguntando e pensando se seria uma sequência ao filme de 2008, ou se o Rua Cloverfield número 10 se passaria antes dos acontecimentos de 2008. A minha sugestão é que vocês assistam esse filme sem se preocupar se esse filme é ou não uma sequência. Vão assistir esse filme esperando um thriller, um filme de suspense ou um filme envolvente sobre uma menina mantida em cativeiro. Vão assistir o filme com isso em mente e vocês não vão se decepcionar. Dito isso, vamos à história. Rua Cloverfield 10 vai contar a história de uma menina interpretada pela Mary Elizabeth Winstead, que a gente já viu lá em Scott Pilgrim. Ela era Ramona, e ela também fez a filha do John McClane no Duro de Matar de 2007. Aliás, ela aprendeu muito com o pai, né? Dá pra perceber isso nesse filme. Além dela, também tem o John Goodman, muita gente vai lembrar dele como Fred, do Flintstones, e o John Gallagher. Basicamente, o elenco é esse, assim. O filme se passa inteiro nas costas desses três atores. A Mary Elizabeth interpreta uma menina que tá saindo de casa depois de uma briga com o namorado, e ela tá dirigindo na estrada, sofre um acidente, uma caminhonete bate nela, ela sofre um acidente, e ela acorda dentro de um quarto, presa pela perna, na parede, com a perna machucada e tomando soro. E a gente fica bem confuso com o que aconteceu com ela, e ela também fica. E aí é um mérito muito grande da direção que conseguiu transmitir esse sentimento de um jeito incrível. Logo depois de um tempo, a gente é apresentado pro personagem do John Goodman, que conta pra essa menina que ela tá presa ali porque ele salvou a vida dela e ela não pode sair dali, eles não podem sair dali porque teve um ataque, ninguém sabe ao certo o que aconteceu, qual foi esse ataque, mas teve um ataque do lado de fora e eles não podem sair porque o ar tá contaminado. Esse personagem do John Goodman, ele construiu um bunker, dedicou boa parte da vida dele pra construir esse bunker, porque ele queria se prevenir como muitos malucos que a gente considera maluco, mas que na verdade talvez não sejam tão malucos assim. Porque se realmente acontecer alguma coisa, esses malucos vão ter um lugar pra se esconder e a gente não, mas enfim. E como ele encontrou a personagem da Mary Elizabeth acidentada na estrada, ele foi lá, ajudou ela e acabou levando ela pro bunker junto com ele. Ela fica confusa a princípio, acha que ele é um maluco mesmo, porque colocou ela presa lá dentro, ela tá presa, afinal de contas, algemada na parede. Logo depois, a gente conhece o personagem do John Gallagher, o Emmett, que foi um garoto que ajudou o Howard a construir o bunker. Ele pediu pra entrar quando percebeu que tinha alguma coisa acontecendo bem estranha do lado de fora. A Michelle, a personagem da Mary Elizabeth, conhece o Emmett e aos poucos ela vai tentando descobrir o que de fato tá acontecendo do lado de fora e se o Howard tá mantendo eles em cativeiro ou não. O grande mérito do filme pra mim é justamente esse dualismo. Você passa boa parte do filme achando que você sabe o que tá acontecendo e depois você não sabe mais o que tá acontecendo e depois você acha que sabe o que tá acontecendo, mas depois você vê que você não sabia o que tava acontecendo. É muito interessante você ver como as atuações foram muito bem trabalhadas pra criar essa atmosfera e pra ser convincente esse dualismo do personagem do Howard. A direção do Dan Trachtenberg também é muito primorosa. Ela consegue criar tensão, ela consegue te deixar instigado, ela consegue fazer você ver os dois lados de todos os personagens e ela consegue te fazer realmente ficar com dúvida do que tá acontecendo. Mesmo se você já é familiarizado com o universo do Cloverfield, né? Se você viu o Cloverfield de 2008, ou se você não viu, você continua
com dúvidas. Esse diretor é estreante, ele não tinha dirigido nada ainda, apenas um curta baseado no jogo Portal, que é um dos meus jogos favoritos e inclusive é um jogo que trabalha muito com o universo expandido. Uma coisa que o J.J. Abrams faz também, desde Lost, então é muito interessante ele ter escolhido esse diretor pra dirigir A Rua Cloverfield. Esse filme vai te deixar tenso, esse filme vai te deixar muito instigado e é um filme que funciona como um thriller e que tem um final justo pra proposta que ele quer trabalhar e ele pode funcionar levando em consideração aquele final ou não levando em consideração aquele final num universo maior. Eu não sei se eu consegui deixar isso muito claro sem dar spoiler, mas se você já viu o filme você vai entender do que eu tô falando e se você não viu ainda, assista pra você entender do que eu tô falando. O filme tem um roteiro muito amarradinho também e ele não deixa pontas soltas. Se você chegar no final do filme pensando, não, mas pera, isso não... Você pode fazer um esforço e lembrar que vai ter em algum momento do filme, seja numa imagem, seja num diálogo, seja num detalhe na parede, num jogo de tabuleiro, vai estar explicado o que aconteceu no final de alguma forma e essa ponta aberta que você acredita que tá aberta vai se fechar ao você lembrar desses detalhes do filme. Na sequência final, nos últimos momentos do filme, o jogo de câmera muda um pouco e a gente consegue lembrar bastante do Cloverfield de 2008. É lógico, o Cloverfield de 2008 era um found footage, era aquela câmera tremida, mas os ângulos e a forma com a qual as coisas foram filmadas no Cloverfield de 2008 lembram bastante a maneira com a qual a câmera foi utilizada no Rua Cloverfield 10 nos momentos finais do filme. Os momentos finais do filme, aliás, geraram uma discussão bem intensa nos fóruns da internet, muita gente não gostou. Eu gostei do final, mas não é sobre o final que eu vou discutir agora. Eu vou falar justamente sobre a maneira com a qual o final foi filmado. E o final me lembra muito a proposta do primeiro Cloverfield. Aquela ideia de que você não sabe bem o que tá acontecendo e a câmera não te mostra muita coisa. A câmera foca muito mais nas reações dos personagens do que de fato no que eles estão vendo. Eu acho isso muito fantástico e muito... sugestivo. Lembra muito Lovecraft, pra quem já acompanha meu canal há um tempo sabe que eu amo Lovecraft. E ele era um escritor que fazia muito isso, ele deixava a gente muito mais apavorado pela sugestão. E o primeiro Cloverfield foi muito isso, por boa parte do filme, né? Apesar do final mostrar o monstro. Desculpe se você não viu Cloverfield ainda, perdão, mas... sorry. E o trabalho de câmera que foi realizado no final do Cloverfield 10 trabalhou essa ideia de um jeito muito bom e com uma vibe meio de pesadelo, fantasiosa, enfim. Dentro do bunker, tudo que acontece lá dentro é trabalhado de um jeito muito convincente. E o roteiro e a direção, com os focos que a câmera dá, dão muita dica do que de fato vai acontecer no final do filme. Se você assistiu o filme prestando atenção nos detalhes, a hora que a câmera filma e foca um jogo de tabuleiro, a hora que a câmera filma e foca um quadro na parede, ou a hora que a gente vê um movimento, um gesto, um diálogo, tudo proporciona dicas pra gente do que tá pra vir. Eu diria até pra vocês prestarem muita atenção nas cenas de jogos dentro do bunker. Eles jogam um daqueles jogos de você adivinhar quem você é, né, ou qual personagem você é, que pra mim é uma das cenas mais angustiantes do filme todo. Você tem que ter uma suspensão de descrença pra considerar algumas coisas que acontecem ao longo da narrativa, mas um filme de terror, horror, ficção, acaba não te obrigando a fazer isso. E você pode levar esse filme apenas como um thriller, apenas como um suspense de cativeiro, ou encarar ele dentro do universo expandido do Cloverfield e entrando nas brincadeiras que o J.J. Abrams faz e sempre fez desde Lost. O que eu acho mais interessante dos filmes que o J.J. Abrams coloca o dedo na produção é justamente isso, assim, você pode ver o filme por si só, ou você pode embarcar nesse mundo de charadas que ele cria tanto no filme quanto no universo expandido daquele filme. Inclusive, eu tenho uma sugestão pra fazer pra vocês, é a leitura do livro Navio de Teseu, do J.J. Abrams, que é um livro pra você desvendar enigmas. É um livro que você pode ter a primeira leitura, como a maioria dos filmes onde ele coloca o dedo, ou você pode explorar o universo que tá dentro daquele livro de acordo com as pistas que ele vai jogando dentro da história, em anotações, em notas de rodapé, em imagens anexadas, enfim. O J.J. Abrams faz isso e é por isso que as minhas teorias que eu vou falar na segunda parte desse vídeo não são tão furadas, porque a gente tá falando do J.J. Abrams, então não é um exagero, não é uma nerdice minha ou de quem também acredita nessas teorias enxergar essas teorias como algo real.
A partir de agora, eu vou dar alguns spoilers, então se você não assistiu o filme, eu sugiro que você pare agora, a não ser que você não se importe com spoilers, então pode continuar vendo. No! God, please, no! Gente, que loucura, né? Que coisa maluca! Eu fiquei, do começo até quase a metade do filme, esperando que fosse aparecer alguma referência a Cloverfield. Eu consegui pegar alguns detalhes, como, por exemplo, os barulhos que a Michelle ouvia de dentro de casa, uns barulhos que eles até acreditavam que fossem helicópteros, mas pra mim parecia muito os barulhos que o monstro de Cloverfield fazia. O fato do Howard ter trabalhado na construção de um satélite e também ter trabalhado na marinha. Então isso tudo pra mim eram dicas de que o universo de fato era o mesmo. Mas algumas coisas pra mim pareciam um pouco deslocadas, como por exemplo o fato do ar estar contaminado. Eu fiquei tentando pensar por que o ar estaria contaminado. Será que era o exército tentando combater o monstro? O que será que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Também uma coisa que me deixou um pouco confusa foi a timeline dos acontecimentos. Cloverfield se passa em 2008, meados de 2008, a gente sabe disso. Não só pela época de lançamento, mas também baseada na tecnologia que foi utilizada naquele filme. E Rua Cloverfield 10 claramente se passa em 2016, 2015. A gente também vê isso pelos itens tecnológicos que a gente tem no filme, né? Pelo próprio celular da Michelle, por exemplo, que é um iPhone relativamente novo. Eu fiquei realmente curiosa, pensando, poxa, se o negócio do monstro Cloverfield aconteceu em 2008, como é que isso tá acontecendo em 2016 e... Isso aí eu tinha visto uma entrevista também com o Dan Trachtenberg, né, o diretor, e também uns comentários do J.J. Abrams falando que esse filme se passa numa timeline diferente. Mas, com a conclusão da história, e depois eu parei pra pensar um pouquinho e comecei a ler sobre as teorias e procurar mais na internet sobre isso, eu concluí que aquela conclusão, na hora que a Michelle consegue sair do abrigo, tá tendo uma invasão alienígena. E o gás, né, que estava contaminando as pessoas, era uma maneira dos alienígenas eliminarem a raça humana da Terra. Foi isso que eu interpretei. É como se eles estivessem atacando em turnos, né, como o próprio Howard falou ao longo do filme. Então, aquele gás, na verdade, era só uma fase da invasão. Mas, mesmo assim, eu continuei pensando sobre a relação que esse filme poderia ou não ter com Cloverfield de 2008. E eu pensei, ok, talvez os filmes que levem Cloverfield no nome, ou que tenham alguma relação com esse universo, sejam antologias, mais ou menos como American Horror Story, sabe? Que cada temporada conta uma história diferente, mas dentro daquele padrão e daquele universo. Os filmes de monstros que levam o nome Cloverfield, da Bad Robot, que é a produtora do J.J. Abrams, fazem parte desse universo, mas não necessariamente seguem uma linha temporal. Tem muita gente, inclusive, usando o argumento de que esses filmes trabalhariam com a criação de universos paralelos. Mas aí já é demais pra minha cabeça e também não faz tanta diferença assim agora. É legal ficar especulando sobre, mas não dá pra constatar nada ainda. O que a gente consegue relacionar? Eu não sei se vocês lembram, mas quando saiu o primeiro Cloverfield, muita gente ficou especulando no final do filme sobre a queda de um objeto no oceano, que possivelmente despertou o monstro que estava vivendo dentro do mar ali. Na época, muita gente discutiu isso na internet. Eu lembro que foi o maior fuzuê e concluiu-se que era um satélite que estava caindo. O Howard, nesse filme, diz que trabalhou num projeto de um satélite. Então, como eu sei que o J.J. Abrams não dá ponto sem nó, eu não acho que ele colocaria isso no filme se não tivesse alguma relação. E aí a gente entra no universo expandido de Cloverfield. Tem uma empresa que um dos personagens do Cloverfield de 2008 diz que foi trabalhar, que é a empresa japonesa Tagruato. Na verdade, ele não diz que vai trabalhar na Tagruato. Ele diz que vai trabalhar para as bebidas Slush, que é uma bebida do universo do J.J. Abrams. Ela tá presente em outros filmes também, que ele coloca o dedinho. Essa bebida faz parte de um grupo fictício chamado Tagruato, que é uma empresa japonesa, que tem um site. E esse site estava meio que parado desde o lançamento do filme em 2008, tinham algumas atualizações, mas fazia tempo que ninguém colocava nada. Pouco antes de sair o Cloverfield número 10, o site foi atualizado com uma lista de funcionários do mês. E entre os funcionários do mês está o Howard. Ou seja, né? Isso abre nossa cabeça para um monte de teoria. Talvez essa ideia de universos paralelos realmente exista, ou talvez a proposta do J.J. Abrams, como ele mesmo disse uma vez, tenha sido fazer o Cloverfield 10 como um filme isolado, como um projeto isolado, como história própria, mas com elementos do universo Cloverfield. E, se esse filme desse certo, se eles tivessem interesse, eles poderiam unir os dois filmes posteriormente. Eu acho que essa é a teoria mais válida. Então ele quis deixar várias pontas para serem ligadas e conectadas com o universo Cloverfield, mas o filme Rua Cloverfield 10 poderia funcionar sozinho, mesmo se você não trace esse paralelo. Ou seja,
J.J. Abrams sendo J.J. Abrams. Enfim, essa foi a minha opinião sobre o filme. Esse foi um pouco dos meus devaneios a respeito da história. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito confuso. Eu tentei fazer ele do jeito mais leve possível e do jeito mais dinâmico possível pra não ficar um vídeo muito chato também. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse filme, sobre o universo do Cloverfield em geral e também sobre as produções do J.J. Abrams. Eu vou adorar saber. E fiquem ligadinhos que eu vou voltar a atualizar o canal com mais frequência. Eu sei que eu vivo prometendo isso e eu não cumpro, mas eu juro, dessa vez eu vou cumprir. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo grande